Em Dia com a Notícia. Às segundas e quartas-feiras, o quadro Em Dia com a Notícia é levado ao ar para apresentar temas ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes da Vinícola. Nós estamos aqui hoje, pela última vez no ano de 2019, participando desse quadro e falando com a nossa população. É verdade, Rodrigo. Agora, hoje tem até uma notícia boa. Às 15 horas tem um encontro entre os poderes executivo e legislativo para tratar daquela devolução que é tão aguardada. Isso, né? A Câmara Municipal ela tem um orçamento, né, próprio, anual. E esse orçamento, de onde que vem o dinheiro da Câmara? Que é o dinheiro que é utilizado para as atividades legislativas, para pagar o subsídio dos vereadores e também dos funcionários da Câmara. Esse dinheiro vem da própria Prefeitura. Então, pela legislação, todo dia 20 de cada mês, a Prefeitura tem que repassar uma das 12 parcelas que é aprovado no orçamento pela Câmara Municipal. Salvo engano, desse ano de 2019, foi um valor de 2.400.000. Então, todo mês... O total. Isso, o total. Então, é repassado a parcela, né, 200 e poucos mil todos os meses, né? E aí, ao final, né, se a Câmara não gastar todo o dinheiro, ela tem ou que devolver ou que abater no repasse do próximo ano, né? Então, vem acontecendo aí nos últimos anos todos a devolução, né? O ano passado foi feita a devolução também pela Leninha como presidente da Câmara. E esse ano, o vereador Márcio, né, traz esse valor, salvo engano, 1.273.000 que vai ser feito, né, essa devolução. E esse dinheiro volta, né, em um momento importante para ajudar a fechar aí as despesas do ano de 2019. A Prefeitura já deixou pago o 13º salário, né, de 2019. E aí, no 5º dia útil de janeiro, a gente já vai também pagar o salário do mês de dezembro. Quer dizer, é 1 milhão e quanto? 1.273.000 e tem uns quebradinhos. Tá, quase 1.300. Então, isso já ajuda a pagar o salário de dezembro. Sim, com certeza, que é pago no 5º dia útil, né? Então, todo esse recurso, ele entra, né, para a Prefeitura, é contabilizado agora no fechamento das contas. Então, a gente deixa o nosso agradecimento, né, à Câmara Municipal, hoje na pessoa do vereador Márcio, como presidente da Câmara, por estar fazendo, né, esse trabalho. Se a Câmara gastasse todo esse dinheiro, ela não estaria fazendo nada de errado, né, porque é o orçamento dela. Você vai falar, vamos construir um prédio, vamos, né, fazer, mas sempre houve, né, principalmente nesses últimos anos, pelos quais a gente passou essa grande dificuldade aí, essa conscientização de que era importante estar devolvendo esse dinheiro para que o município tivesse condições, né, de fazer a sua gestão e de, né, atuar aí devolvendo esse dinheiro para o executivo. Rodrigo, é até importante destacar que a partir do dia 2 de janeiro desse ano, quando o Márcio assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi procurar diminuir os gastos da Câmara, né? O valor do aluguel do prédio e todos os outros gastos. Uma preocupação em usar bem o dinheiro público. Sim, uma série de medidas, né, que o vereador Márcio tomou, né? O Poder Legislativo de Andradas sempre teve um gasto muito moderado, né, mas o Márcio ainda fez questão de reduzir ainda mais. Mas se você for comparar aí com outras câmaras municipais, a Câmara de Andradas sempre teve, né, uma gestão muito bem feita dos recursos, né? E enquanto, né, Poder Executivo, isso volta para a população, né? E isso é importante ser destacado, né? Desse comprometimento, né, desse respeito com o dinheiro público que há por parte aí dos nossos vereadores da Câmara Municipal. É bom até destacar, antes do Márcio teve o Guto Liparini, que cortou valores de viagens, diárias, coisas assim. Isso. Né? Dentro da nossa gestão nós tivemos, né, os 3 primeiros anos do primeiro mandato foi o Hamilton quem presidiu a Câmara, né, 13, 14 e 15. 16 e 17 foi o vereador Guto, 18 a vereadora Leninha, 19 o vereador Márcio e 2020 quem presidirá é o vereador Roberto, né? Então todos esses anos aí a gente teve devolução dos recursos no final do ano. Então isso é importante, né, que a população tenha conhecimento dessas informações. Agora, com relação ao vereador Roberto, futuro presidente, como que você avalia ele junto com a Leninha, junto com a Leila Cândido? É uma Câmara, né, bem interessante. Essa mesa diretora, pela primeira vez, é uma mesa que é composta por componentes de origem rural, né? O Campestrinho sempre teve representante na Câmara desde 1966, mas nunca teve um presidente da Câmara. Então tem a possibilidade agora de, com o Roberto,
ter um vereador presidindo a Câmara, que é do Campestrim, no momento em que o prefeito também tem a origem do Campestrim, né? Então é um motivo aí bem interessante. A primeira vez que tem 2 mulheres na mesa da Câmara também, né? Essa gestão já é a primeira vez que tem 2 mulheres na Câmara como vereadora. E agora as 2 compõem a mesa diretora, né? Junto com o Roberto. São pessoas aí, né? Muito sérias, né? São pessoas aí que têm toda a condição de fazer um bom trabalho. É um ano mais difícil, né? O ano 2020 é um ano eleitoral. Então, tem todas as limitações que são colocadas também. Então, logicamente, o Poder Legislativo, que ele trata mais da questão da legislação, da fiscalização, tem diversas leis que são, né, vedadas no ano eleitoral. E a gente tem a expectativa aí que vai ser feito um bom trabalho que não vai destoar aí dos últimos 7 anos que a gente teve a oportunidade de ter essa parceria importante com a Câmara Municipal. O Roberto é do Campestrinho. Isso. A Leila, salvo engano, Gabirobal. Serra dos Lima. Serra dos Lima. Isso. E a Leninha do Capão do Mel. Entendi. A Leninha tá um pouquinho mais perto da gente mas aqui. Ainda tá na roça. Muito legal isso, né? E o Roberto, ele tem uma característica muito boa que eu gosto dele durante as sessões, que é falar exatamente o que pensa. Isso ele é autêntico, isso, né? é uma característica no âmbito da política, né? Que às vezes as pessoas sempre colocam, né, uma, vamos dizer assim, diplomacia. Uma diplomacia tal, né? Eu sempre costumo dizer com o Roberto que a gente pensa, ele fala, né? Então isso é uma característica de autenticidade importante hoje, principalmente hoje na questão política que a gente vive. E muitas vezes acaba sendo mal interpretado por algumas pessoas, mas eu vejo isso como uma grande qualidade, né? É uma pessoa que você sabe de fato o que ele está pensando, que você não tem o subterfúgio. Se ele tiver certo ou errado é um detalhe. Ele sabe, ó. É isso que o Roberto pensa, isso. né? Diferente de pessoas que às vezes você não sabe, a pessoa te trata de um jeito na frente e pelas costas te trata de outro. Então eu prefiro, né, muitas 1000 vezes lidar com uma pessoa autêntica do que com alguém que você não sabe até que ponto que a pessoa está sendo verdadeira. Então, boa sorte a nova mesa diretora da Câmara, trabalhando junto com a prefeitura aí, porque o prefeito precisa dar ajuda para poder governar. A gente percebe na nossa presidência da República, o Bolsonaro, né, ele muitas vezes não consegue governar porque não tem o Congresso, não tem o Senado na mão, não é? Sim. E Andradas aqui, apesar de ter essa participação política, o apoio da Câmara, a Câmara ela dá, mas ela também cobra. Sim, eu falo o seguinte, Sandro, que esse negócio de ter na mão, eu acho que isso já passou a época, ninguém mais vai ter, né? Eu fui eleito em 2012 com 6 vereadores na minha base, em 2016 com 7 vereadores na minha base. Isso nunca impediu o meu diálogo com a Câmara. Eu tenho certeza que se eu não tivesse dialogado, a Câmara também não teria aceito como aceitou todas as propostas que foram feitas até hoje, aprovadas, nenhum projeto de lei rejeitado nesses 7 anos. Mas por quê? Quantas vezes for necessário o Rodrigo, prefeito, ir na Câmara conversar com os vereadores, eu vou. Isso não era um hábito comum em outras administrações. É só explicar, não é? Com certeza. Discutir, discordar. Uhum. Unanimidade raramente vai ter, até porque, né, temos pessoas com propósitos diferentes, com posições diferentes lá. Mas o bem comum tem que prevalecer acima, né, de qualquer ideologia. Eu tenho visto o Zema fazer isso aqui no governo de Minas. Ele tem 3 deputados apenas de 77, ou seja, 74 não são deles. E essas ações que aconteceram aí nos últimos meses foi devido ao governador ir até a Assembleia, sentar com os deputados, o Bilar, que hoje é secretário de governo, ir sentar, né, com os deputados. E eu vejo que, né, se existe, às vezes, uma questão do legislativo, mas eu acho que também falta um pouco do Bolsonaro ter esse papel, e principalmente ele que foi um parlamentar, né? A reforma da Previdência só foi aprovada porque o Paulo Guedes foi lá, sentou com o Maia, né, deu respaldo, foi lá com o Alcolumbre, também fez esse trabalho. Então, a política é diálogo, né? Ideologias e pontos de vista diferentes, todos têm, mas o diálogo tem que prevalecer acima de tudo. Interessante. Rodrigo, eu quero colocar para você agora uma pesquisa que foi feita pelo site Portal da Cidade, e essa pesquisa revela a opinião dos andradenses sobre a Zona Azul. 54% da população aprova o que está acontecendo, aprova pelo menos a implantação da Zona Azul, embora critique ou pense que existem alguns pontos que precisariam ser revistos.
Mas sobre essa aprovação, sobre essa pesquisa, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, Sandro, isso já era uma questão esperada, né? A gente sabe que a maioria da população é a favor. A questão da enquete, quando é colocada em uma, né, em uma rede, aí ela pega muito, vamos dizer assim, o leitor daquela rede, né? Então, para saber exatamente, a gente pretende lá no mês de março fazer uma pesquisa de fato para avaliar, né, todas as pessoas, de fato, com dados científicos. Mas a gente tem a enquete feita pelo Jornal Andradas hoje, no momento da licitação, depois temos a enquete feita pelo Andradas Espiral, agora temos a enquete feita pelo portal de Andradas. E as três, embora com resultados diferentes, mas elas trazem a aprovação de mais de 50% da população, né? Então isso prova, né, que era uma necessidade que se fazia, e eu acredito que é o seguinte, mesmo as pessoas que têm, né, algum posicionamento contra, o que é essencial é a população conseguir ver o dinheiro sendo retornado em ações para melhorar o trânsito, para melhorar a mobilidade, para melhorar a segurança, e é isso que vai acontecer, né? As ações aí com esse recurso da outorga que já entrou e que já está em fase de licitação, e o recurso que vai entrar todo mês, né, para que a gente consiga melhorar a sinalização dos bairros, né, consiga, né, manter a nossa guarda, principalmente agora vindo a possibilidade do armamento da guarda. Então é uma garantia de um recurso vinculado para estar bancando esse serviço. Então estamos aí fechando o mês de dezembro, foram aí, né, a partir da segunda quinzena que começou a haver a Zona Azul, e dentro da expectativa de funcionamento está fluindo, né? Principalmente eu tenho recebido muitos elogios da população rural, né, que dizia que antes vinha na cidade, precisava parar o carro no estacionamento, pagar R$4 a hora e andar longe para conseguir fazer o que tinha que fazer, e que hoje ele está pagando R$2,40, mas está parando na porta de onde ele quer. Então é uma avaliação também interessante, né, que a gente tem recebido. Teve um funcionário do Banco do Brasil que falou para mim que também teve esse testemunho lá, de funcionários Sim. da zona rural da agência. Agora, você acha que o pessoal está estacionando mais na Zona Azul? Nos primeiros dias houve um certo medo, um certo receio, e agora parece que a gente está vendo mais cheio. Eu acredito, Sandro, que está mais cheio sim, mas quem está parando na Zona Azul, de fato, é o pessoal que vai usar algum serviço dentro da área, né? Se você for ver, por exemplo, os comerciantes, os funcionários do comércio que utilizavam o espaço para parar os carros, ou eles foram para os estacionamentos, né? No meu caso, por exemplo, eu aluguei uma vaga mensalista no estacionamento para poder utilizar, ou eles estão parando ali na Vila Mosconde, se você passar, tá lotado de carro. Se você passar aqui na Professor Chanico, abaixo da Guerino Costa, Rio Grande do Sul, que é a Rua da Casa Arco-Íris, aqui a Guerino Costa, depois, né, ou antes da Major Pantaleão, se você até ali na rua do Joãozinho Duarte, tava cheio de carro, outro dia até na ponte, também para cima da Igreja Matriz, é uma região ali próxima ao São Benedito, que está sendo utilizado, então, ou seja, as pessoas estão parando o carro um pouco mais longe, região aqui do Marimbondo, da Santa Terezinha, Jardim Satélite ali. Estão parando o carro um pouco mais longe para ir trabalhar. Mas os carros não sumiram, eles mudaram de lugar. Sim, né? Teve gente que gravou vídeo falando, cadê os carros? Tá tudo na rua de trás. Sim. Então a impressão que passa, nossa, a cidade tá vazia, não. A cidade tá com rotatividade de estacionamento. Porque o carro de quem trabalha no centro, parado nas vagas do centro, dá uma falsa impressão de uma cidade movimentada. Mas que na verdade ela tinha carro, né? Então hoje tem a possibilidade dessa rotatividade. E que, né, eu vejo assim, tanto que a estimativa desde o início da licitação é que teria uma ocupação de 30%. Ou seja, justamente dentro da rotatividade. Entendi. Agora, com tantos carros estacionados na Vila Moscone, por exemplo, existe possibilidade de ter mudanças de trânsito ali, porque eu passei por algumas vias e pensei, olha, agora já não pode mais ser mão dupla aqui, tem que ser sentido único. Será que o departamento de trânsito, o Elton, o pessoal está analisando mudanças? Isso já tem mudanças no Conselho de Trânsito, né? Esses locais onde o pessoal tá parando o carro dos dois lados sendo mão dupla, então ou vai virar mão única ou vai poder estacionar de um lado só, né?
Tem a questão das garagens, né? Que muitas vezes as pessoas estão tendo dificuldade para entrar e sair das garagens. Tá muito perto, né? Eram vias que não tinha tanta ocupação de estacionamento e que vai ter que ter uma atenção, né, da prefeitura. E, inclusive, alguns locais está sendo já pedido para que a Zona Azul expanda para poder resolver, porque os moradores estão se sentindo incomodados com a dificuldade de locomoção, porque os carros estão parando, né, muito carro na rua. Então, é um estudo que está sendo feito. A princípio, essa questão da mudança de mão, da mudança de vaga de estacionamento, para poder contemplar aí a necessidade tanto do motorista quanto do morador. Principalmente quando o morro, vamos falar assim, que desce para Vila Moscone, quando na Avenida Doutor Bias Fortes pega-se à direita, seja independente de qual deles, ali muitas vezes a gente percebe que não cabe carro dos dois. Tem a clínica Pasquinelli ali. Isso, tanto que ali, aí a Zona Azul foi colocada a Zona Azul de um lado da rua só justamente porque ela não comporta, e aí tem gente parando o carro do lado onde não está demarcada a Zona Azul. Então vai ser colocada a placa de proibido parar e estacionar, justamente para manter o estacionamento só do lado onde a Zona Azul está operando, e abaixo da Capitão Evaristo Lopes, né, que é a rua ali do Correio, aí já vai conseguir tá estacionando sem necessidade de Zona Azul, mas pelo menos naquele quarteirão do morro ali vai ter esse cuidado. Rodrigo, no último sábado a prefeitura sorteou 2 motos para quem pagou IPTU. Uma, você quer falar? Não, eu posso falar. Pode falar. Não, mas se você quiser... Isso, foi o José Milton Lopes, né, que Isso. foi um ganhador. Do Jardim Mantiqueira? Isso. O Zé Milton tinha oficina até onde está funcionando o correio hoje ali, né, na distribuição. E o Sebastião Conte Teixeira, né? O Tião do Zico, se não me engano, que é conhecido. Lá do Alto Alegre. Isso, que foi outro ganhador da outra moto. Então, foi um ano importante. Nós tivemos aí 90% da população pagou IPTU em dia, ou em parcela única, ou parcelado, né? Então, isso foi muito importante para que a gente tivesse condições, né, de manter. Nós temos aí uma dos percentuais de inadimplência menores aí do estado e do Brasil, né? 10% de inadimplência de IPTU é muito pequena, e a gente percebeu... Andradas é diferenciada mesmo, com certeza, a gente né? percebeu que essa inadimplência, Sandra, ela diminuiu na medida em que a gente começou a premiar o pagamento em dia. Então é uma coisa bacana. Tinha-se o hábito antigamente de esperava lá, dava 4, 5 anos, fazia-se o que se chama de anistia. O que é anistia? Você tira os juros e multas de quem está devendo para a pessoa ir lá e pagar depois de 4, 5 anos. Eu, como cidadão e hoje como prefeito, acho isso completamente injusto com quem pagou em dia 4, 5 anos atrás. Né? Quer dizer, aí compensa eu ser inadimplente, né? E a gente decidiu que não faria isso. Quem deixava de pagar já deixava de pagar com esse objetivo. Isso, lógico, então. Porque ele sabia que ia passar 4, 5 anos, aí eu aplico esse dinheiro e depois lá na frente eu vou lá e pago sem juros e multa. Né, eu vou ganhar com esse dinheiro aplicado, quer dizer, compensa a inadimplência, principalmente para quem tem muitos imóveis, né? E na verdade, a gente desde 2013 disse que não faria isso, não fizemos. O ano que vem nós somos proibidos de fazer ano eleitoral, então na nossa gestão não haverá anistia, né? E a gente começou a mandar quem é inadimplente para o cartório de protesto e quem paga em dia a gente premia. Então é esse o objetivo. Antes não se mandava para o cartório? Não, antes fazia a execução apenas judicial, que é uma execução bem mais lenta. Então desde agosto de 2015 que a gente fez um decreto e todos os débitos abaixo de 50 mil reais, eles são executados no cartório de protesto. Só os débitos acima de 50 mil que vai pela via judicial para execução. Com isso, né, a gente deixou o Poder Judiciário com mais tranquilidade, porque a Prefeitura tinha muita ação de execução. E né, a gente conseguiu, porque é o seguinte, o teu nome vai pro protesto. Se você não for na prefeitura e fizer um parcelamento desse débito e começar a pagar, você vai ficar com o nome no SPC. Né? E isso vai ter uma restrição de crédito para qualquer compra que você vai fazer. Então isso tem um efeito prático muito mais rápido do que o judicial, que geralmente quando você vai executar na justiça, você vai demorar aí de 5 a 6 até 10 anos para conseguir receber uma dívida da prefeitura. Enquanto no cartório de protesto a gente está tendo a oportunidade de receber isso aí em 6 meses e 1 ano. Então tem tido um efeito bem interessante e a gente espera, né, que até pelo respeito com o dinheiro público, quem vier depois dê continuidade a esse processo, né? Porque isso fez com que a inadimplência caísse
e com que os recursos entrassem para o município aí de uma maneira mais rápida. Agora, a questão do sorteio foi durante um almoço de confraternização. Isso, nós fizemos, né? Não foi nem um almoço, foi, né? Como a gente fala lá no Campestre, um pãozinho com carne mesmo, né? Para os funcionários, uma coisa bem simples, pãozinho com carne, um refrigerante. É uma maneira da gente agradecer, né? Os funcionários da prefeitura pela dedicação que tiveram aí no ano de 2019. Essa confraternização a gente começou a fazer ela desde o ano de 2017. A gente fez no Pavilhão do Vinho, teve uma adesão aí de 30% dos funcionários. O ano passado já foi mais de 50% e esse ano foi cerca de 80% dos funcionários já tiveram adesão. Então, um momento gostoso de confraternização. Então, o que acontecia no passado? Isso no primeiro mandato nosso a gente identificou que isso era um erro. O pessoal da saúde vai fazer um jantar na Casa Geraldo. O pessoal da educação vai fazer um jantar na Aldeia Velha. O pessoal do almoxarifado vai fazer um churrasco no almoxarifado. Cada um fazia uma coisa diferente, acabava tendo custo muito maior e acabava não sendo justo com todos, né? E então a gente decidiu que faríamos uma confraternização onde todos pudessem, né, ter esse momento, e teve lá o Maradona cantando pra gente, teve lá o Quarentinha, né, fazendo a apresentação, o pessoal do almoxarifado, João Alair, né, com o Zé Roberto Zoinho, né, cantaram lá pra gente, então animaram bastante. Tivemos uma palestra, né, importante, motivacional para começar o próximo ano. Então foi um momento bem bacana de convivência e também, né, de troca de experiências aí no final de 2019. Rodrigo, a questão agora, ela se reveste até de uma importância maior pelo fato de, além de prefeito, você ser presidente do consórcio Cisu-SAMU. Muitas vezes a gente percebe pelos comentários nas redes sociais que a ambulância do SAMU demora. De acordo com a população, são vários relatos. Eu acredito que a regra é que ela chegue rápido, mas existem situações pontuais onde realmente demora ou não chega. E teve um incidente nesse final de semana, uma pessoa acabou atingida por um veículo e os moradores disseram que a ambulância do SAMU demorou muito e você inclusive respondeu a esses comentários. O que aconteceu e se a ambulância do SAMU foi até o local da ocorrência? Na verdade, Sandro, o que acontece? O SAMU ele tem uma central de regulação em Varginha, então a pessoa que vai ligar ele tem que estar do lado da pessoa que está acidentada ou da pessoa que está passando mal e passar todos os dados dessa pessoa. E aí de lá de Varginha vai se vir uma ordem para que a ambulância faça o socorro daquela pessoa. Então, dentro desse processo, o que acontece? Se a ambulância estiver empenhada, que a gente diz, em uma outra ocorrência, ou se chegarem duas ocorrências ao mesmo tempo, que é o que parece que aconteceu na última sexta-feira, salvo engano, é determinada qual que é a ocorrência de maior prioridade, ou seja, eu tenho que escolher quem que vai ser atendido primeiro. E o SAMU tem toda a estrutura, né, adequada para isso. Então, ou seja, tinha uma tentativa de suicídio em andamento que tinha acionado e o caso de um atropelamento. E quem avaliou na central entendeu, né, que a tentativa de suicídio era mais urgente do que o outro caso. E a ambulância fez o socorro e retornou. O tempo que ela demorou para voltar até onde tinha acontecido o atropelamento foi de 30 minutos. Então teve gente que falou, ficou horas, 30 minutos. Né? No momento em que ela chegou, algumas pessoas já tinham levado a pessoa para lá. Mas foi os 30 minutos, considerando que o SAMU ele tem bases, nós, Andradas, nós somos privilegiados por ter uma base. Mas uma pessoa em Ibitura de Minas, por exemplo, ele nunca será atendido em menos de 30 minutos. Então, preceitua-se que o atendimento da USB, que é a unidade de suporte básico, que é a que a gente tem aqui, ele aconteça entre 20 e 40 minutos, que é o prazo do protocolo de atendimento. E um suporte avançado, no caso de quando precisa de uma transferência onde tem o médico, que ela aconteça aí entre 40 minutos e 1h30 deslocamento. No caso nosso, quando a gente precisa de uma unidade de suporte avançado que a usa, ou ela tem que deslocar de Ouro Fino ou ela tem que deslocar de Pouso Alegre. Então, de fato, é em torno de 1h30 que a gente vai conseguir ter acesso, né, a esse veículo. E quando é uma coisa muito mais urgente e que demanda uma rapidez maior, se for durante o dia, em condições de voo, é o helicóptero quem vai vir fazer o socorro. Então, a gente, né, respeita a opinião de cada um, Sandro, mas quando você está
num episódio, você muitas vezes não tem noção do tempo. Então, quer dizer, 5 minutos é uma eternidade. Porque a pessoa tá machucada. Sim. Nesse caso, parece que não foi tão grave. Não Isso. sei. Não, parece que foi uma escoriação, não foi nada... Graças a Deus. Embora poderia ter sido grave. Com certeza. Agora, a vantagem que a gente tem é o seguinte, que toda demanda feita, ela é registrada. Toda ligação feita no SAMU, ela é gravada e guardada por 20 anos. Então, qualquer questionamento que haja quanto a alguma negligência ou atendimento, e acontecem erros de fato, isso é apurado, né, e os responsáveis são punidos, mas ao que parece, na última sexta-feira, não houve qualquer tipo de negligência ou de atendimento equivocado. O que houve foi o empenho da ambulância em uma outra ação que foi priorizada em detrimento do caso, né, do atropelamento. Então é um procedimento que acontece aí diariamente, que tem essa necessidade da prioridade. Às vezes a ambulância fica o dia todo sem nenhum atendimento e às vezes em meia hora tem 4 atendimentos, né? Então Nesse caso a ambulância branca não é enviada, por exemplo? Então aí há uma avaliação da equipe, né, do tempo que vai demorar porque aí se a equipe do SAMU ela entende que vai ser um tempo muito, muito longo, ela aciona o hospital para disponibilizar uma ambulância branca. Mas existe uma regulação feita pelo SAMU e esse contato é feito, né, pelo SAMU, justamente para não acontecer o seguinte, liga para o SAMU e liga para o hospital. Aí chegam 2 ambulâncias para fazer o mesmo socorro. Né? Então isso estava acontecendo muito também. Então foi uma ação feita, essa comunicação. Então provavelmente a pessoa que fez a triagem entendeu que o tempo era razoável para chegar, deslocar novamente para pegar outra pessoa. Então foi essa avaliação, né, que provavelmente aconteceu e por isso não foi acionada a ambulância branca nesse caso. Rodrigo, eu quero agradecer sua participação aqui no quadro Em Dia com a Notícia, não é? Parabenizar você pelo seu trabalho ao longo do ano, com certeza várias ações, várias atitudes, né? A Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, até brinquei aqui com os meus companheiros de trabalho, que foi a primeira praça na história que foi inaugurada pela população. Com certeza, né? Bem bacana. A população chegou e falou assim, não, vamos inaugurar essa praça aqui, entrou e ocupou o lugar ali. Isso, então, a gente vê que é uma, vamos dizer assim, eu creio que embora a Praça Alcides Moscone seja a praça central, mas Antônio Augusto de Oliveira é a praça de maior uso, né, da população. Nossa, como tá cheia ela, né? Por isso a razão de tanta polêmica, né, no todo o problema que a gente teve com a construtora de não terminar as obras e muita conversa fiada, né? Não vai colocar o espaço de lazer para os idosos. Desde o primeiro momento, quando a gente começou, ficou claro. Sim, isso em todos os veículos de comunicação foi dito exaustivamente. E tal. Mas tem aquelas pessoas que adoram dissipar, né, fake news, né? Uhum. É uma questão que acontece, mas a gente ainda tem a cobertura para colocar naquele espaço, né? Mas os idosos, eu passei lá na semana passada, já vi eles jogando truco, falei, já invadiram, né? Mas que bom, é sinal de que o espaço tem utilidade, né? Isso é bem bacana, é importante. A Praça Padre Manuel Dalzon eu tive lá também, né? E tá bem adiantado, todo o processo Portal do Sol? lá do Portal do Sol, também uma demanda antiga da população, né? E assim, a gente tá deixando aí esse resultado, né, para a população. 5 praças aí dentro da cidade reconstruídas praticamente, né, nesses últimos anos. Além, né, da Praça do 7 de Setembro, além da Praça do Campestrim. Vila Caracol ficou maravilhosa. Isso, foram 7 praças né, dentro da nossa Você vai no Miltinho ali nas festas, você para ali no Miltinho, você olha aquela praça e fica impressionado. Com certeza. Né? E a gente fica feliz que a população esteja cuidando, né, dos espaços, ajudando a conservar os espaços. Então isso é muito importante. O objetivo da praça é esse, ser um espaço de convivência, né, e de respeito, né? Por isso que às vezes tem as exigências, cuidado com a mesa na praça, de não ter mesa, de não ter cadeira, porque não é para ser usado de forma particular por um estabelecimento, mas é para ser usado por toda a população que quer fazer uso do espaço. É um espaço público, por isso que ele não é de ninguém, por isso que ele não pode ser explorado individualmente por ninguém, né? Existe aí a legislação que permite a adoção de praça por estabelecimentos, que, né, o comerciante que tiver interesse pode procurar pelo poder público e está buscando, né, as possibilidades de estar adotando uma praça ou uma área verde, mas é isso, né? A gente espera que esses espaços perdurem aí por muitos anos e que a população saiba fazer uso. E eu aproveito, Sandra, aqui encerrando, né, para desejar um feliz 2020,
para a nossa população, que tenhamos um ano abençoado aí, com muita saúde, né? E com muita disposição para que a gente possa trabalhar e fazer o melhor pela nossa população. Obrigado, Rodrigo. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo. Você ouviu Em Dia com a Notícia.